tem uma coisa que eu sonho é sofrer racismo, hein? Fica até arrepiada. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Kinai African Beauty, eu me chamo Kel. No vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura dos comentários de uma notícia recente de uma bailarina e pesquisadora, Silvia Alves, lá de Natal, que sofreu um preconceito, ela e sua filhinha, enquanto ela carregava sua filhinha naquele sling que eu amo e carrego muito minha filha nele também. Ela disse que estava num ponto de ônibus e uma mulher simplesmente ofereceu moedas para que ela comprasse algo. E no dia seguinte, também num ponto de ônibus, ela disse que o motorista não abriu a porta traseira para ela quando ela pediu para o motorista abrir. Ele não abriu a porta traseira porque ela precisava entrar por trás, porque é difícil, quem tem criança sabe, é difícil passar pela roleta carregando uma criança, principalmente carregando nos livros. E o motorista se recusou a abrir porque achou que fosse uma mendiga e que não teria dinheiro para poder pagar a passagem. E aí com isso eu vim ler os comentários e responder junto com vocês. Os comentários são dessa notícia, tá bom? Então eu vou ler e responder na medida do possível com vocês aqui. Só o fato de eu ser branco me torna racista? Não faz o menor sentido. O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de pergunta? É querer que a gente alegue que todo branco é racista? Eu sinto muito. Você não vai escutar isso de mim e não vai escutar isso das pessoas. O fato de você ser branco não te torna racista. O que te torna racista são as suas posturas em relação ao negro, colocando o negro em patamar inferior e o branco em patamar superior. Segundo comentário. Eu realmente nunca vou entender essa raiva que vocês negros sentem de nós brancos. Que raiva! É que quando acontece uma situação de racismo como essa ou como diversas outras que acontecem diariamente, que a gente traz isso a público, que a gente debate sobre o que aconteceu, vocês tomam as dores, tomam partido e acham que aquele fato isolado que aconteceu com aquelas pessoas envolvidas te diz respeito e por isso você também se torna um racista e os negros todos os negros do mundo passam a ter raiva de você. Terceiro comentário. E se eu não gosto de cabelo afro? Só porque a pessoa é negra eu sou obrigada a gostar? Veja bem, a notícia é de uma mulher que sofreu preconceito por conta de sua aparência, por ostentar o seu cabelo natural afro como ele veio ao mundo. A pessoa pergunta se só porque a pessoa é negra ela é obrigada a gostar do cabelo dela. Mas não, você não é obrigada a gostar de cabelo afro. Na verdade você não tem que gostar ou desgostar. Você sequer tem que tecer comentários maldosos em relação ao cabelo de uma pessoa. Se eu sair na rua agora eu vou encontrar cortes, tinturas e cabelos lisos em pessoas brancas que eu não vou curtir. Mas o que eu faço com essa minha opinião, com esse meu gosto? Guardo pra mim. Por que eu tenho que me direcionar àquela pessoa e falar assim: Olha, por que você resolveu pintar o seu cabelo de todas as cores possíveis? Olha, por que você resolveu colocar um alargador na orelha? Olha, por que você resolveu jogar o cabelo na testa, tá parecendo um emo? É muito simples. O cabelo é da pessoa, ela faz o que quiser com o cabelo dela. Tá na cabeça dela, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem gente que insiste em ser cruel, tecendo comentários maldosos em relação à aparência ou cabelo de determinada pessoa. Comentário. Sou descendente de holandeses e cresci no Brasil. Quando eu era pequeno, o meu avô me impedia de brincar com negros. Isso é racismo? Não. Que isso, menino? Imagina. Se seu avô te impedia de brincar com negros, única e exclusivamente pelo fato da pessoa ser negra, sim, isso é racismo. Seu avô era um tremendo de um racista. Quinta pergunta. Por que vocês veem racismo em tudo? Hoje em dia não pode mais falar nada, que tudo vira racismo. E vocês querem processar. Por que antes não tinha disso? Vocês não acham que isso é a prova
de que isso tudo é invenção da cabeça de vocês, olha, eu também tô achando, até porque é divertidíssimo sofrer racismo, você não tem noção. Sério, eu queria entender por que as pessoas acham que a gente adora sofrer racismo. Sofrer racismo agora virou hobby, lazer, é o que eu faço nas minhas horas vagas, eu adoro sofrer racismo. Se eu saio de casa um único dia, uma única vez e não sofro racismo, eu volto pra casa depressiva. Porque se tem uma coisa que eu sonho é sofrer racismo, hein? Fica até arrepiada. Tem várias perguntas num único texto. Então, assim, por que vocês veem racismo em tudo? Porque o racismo está em tudo. Hoje em dia não pode mais falar nada que tudo vira racismo e vocês querem processar. Por que antes não tinha disso? Sempre teve, amigo. Sempre teve racismo. A diferença é que isso dificilmente vinha à tona e dificilmente a gente reagia. Então as coisas não saíam do anonimato, e se algo não sai do anonimato... Sexta pergunta. Se eu não sinto atração por mulheres ou homens negros, eu sou racista? Não. Você não é obrigado a se relacionar com negros ou negras, a mostrar para a humanidade que você não é racista. Você precisa apenas respeitar aquela pessoa como você respeita qualquer outra. Você precisa apenas não se ater ao simples fato de uma pessoa ter mais melanina na pele para maltratá-la de alguma forma. Não existe negro racista? Eu já apanhei muito na escola por ser branco e não me deixavam participar da rodinha, jogar bola com eles, nem nada. Isso é racismo. Eu vou ter que dizer que isso que aconteceu contigo é uma coisa muito, muito chata. Um preconceito sem tamanho, desnecessário, mas racismo não é. Volto a repetir, racismo é um sistema de opressão. E para que ocorra o racismo deve haver relações de poder. Os negros, historicamente falando, não possuem poder institucional para serem racistas. Eu noto que é um pouco difícil as pessoas entenderem isso, mas é só voltar um pouquinho na história. Como uma história que foi embasada em superioridade branca e inferioridade negra pode transformar o negro racista. Como o negro pode automaticamente se colocar no topo da história praticando racismo com os demais. E quando eu me refiro a um negro se colocar no topo da história, eu não estou falando financeiramente falando, eu não estou falando que o negro não tem condições de dar uma reviravolta na vida e ter mais dinheiro que muito branco, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando historicamente, pelo racismo ser um sistema de opressão. E para que ele ocorra, precise ter relações de poder, é impossível que um negro se torne racista. Ele pode reproduzir o racismo. Se vivemos numa sociedade racista, facilmente a gente reproduz racismo, machismo, homofobia, gordofobia e etc e tal. Porque a sociedade é tudo isso. Um negro pode até achar que ele está sendo racista, só que ele não está. Ele não tem poder, historicamente falando, para isso. Realmente, a criança carregada assim é no mínimo estranho, independente de racismo, até porque eu não sou branco, preto, azul, cinza. Eu também daria uns trocados. Percebam que querem definir agora como a gente deve carregar os nossos filhos. Ou seja, dependendo de como você carregar o seu filho na rua, eu vou te dar dinheiro sim, porque eu vou achar que você tá precisando. Tipo... Sentido, cadê você? Se eu ganhasse algumas moedas, eu ficaria muito agradecida pelo ato de bondade. E tomaria uma cerveja com os trocados. Agora, tem gente que come sardinha e quer arrotar caviar e se sente ofendida porque são alguns trocados. Ela queria o quê? Que desse 1 milhão? E se fosse 1 milhão, será que ela se ofenderia e não aceitaria o dinheiro? Gente, eu só queria entender por que uma pessoa perde tempo para fazer esse tipo de pergunta, para elaborar esse tipo de pergunta, fazer elucubrações, ao meu ver, malignas. O problema agora, então, está no trocado, está no valor que foi oferecido. Se ao invés de uns trocados para tomar uma cervejinha ou um cafezinho, fosse 1 milhão, a pessoa não estaria reclamando, é isso? Pura tentativa de descaracterizar o racismo. As pessoas tiram aquilo do foco e colocam outra coisa. Olha... De verdade. Vocês alegam sofrer racismo. Eu não me sinto nem um pouco culpado pelo que fizeram aos negros. Eu não escravizei ninguém, eu não maltratei ninguém e eu não posso fazer nada. Se tem uma coisa que eu vejo que muito branco tem dificuldade é de reconhecer seus privilégios.
Não, você não escravizou da mesma forma que eu também não fui escravizado. Você, sendo branco, colhe os benefícios da escravidão. Afinal de contas, por que negro era escravizado? Por que tratavam os negros, na época da escravidão, como animais, burros de carga? Foi um simples fato de não ir com a cara? Não, foi o simples fato de ter pele negra, pele preta, pele escura. Essa foi a formação da nossa história. E isso não só está marcado na cara de todo negro, como está registrado. A gente comenta o que houve. Quem estudou, quem um dia se matriculou em uma escola, sabe disso. A escravidão fez com que hoje qualquer pessoa branca possua privilégios. Privilégios na hora de ser escolhido pelo entrevistador de uma empresa para ocupar determinado cargo. Privilégios por ser escolhido para protagonizar uma novela numa grande emissora. Privilégios até por ser mendigo e ser retirado das ruas porque possui uma beleza fantástica, fenomenal. Centenas de privilégios. Resta a você que é branco reconhecer os seus privilégios. Se vocês virem aqui na descrição e não tiver, porque eu não encontrei, mas eu vou tentar procurar e deixar aqui na descrição o link de um vídeo daquele ator Pedro Cardoso, se não me engano, que fez o Agostinho da Grande Família, que ele fala justamente sobre essa questão dos privilégios brancos. Algo completamente lúcido, elucidativo e verdadeiro. Então esse é o vídeo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.